é do 37 até o 41. Atos 2, 2, do 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: faremos, irmão? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, né, irmãos? A gente vê aqui, né, como a gente já tem lido algumas semanas atrás, a pregação de Pedro, né? Uma pregação firmada, né? Na pessoa do Senhor Jesus e na sua obra, né? No derramamento do sangue do Cordeiro e no derramamento do Espírito, né? Da pessoa do Senhor Jesus e na sua obra consumada ali na cruz, derramamento do sangue, e no derramamento do Espírito como fruto da sua ascensão, né? Ressurreição e ascensão. Teve como fruto esse derramamento do Espírito. E a gente já esteve tocando na semana, né, passada com relação ao sangue, né, as provisões do sangue do Senhor, né, que o sangue do Senhor, no que o Senhor ganhou na cruz, né, o Senhor ele nos justifica, nos redimiu, né, nos reconciliou com o Pai. Então houve muitas provisões no sangue do Senhor, na cruz, ali no derramamento do sangue do Senhor. A limpeza da nossa consciência por meio do sangue, né? Nossa consciência ela é limpa de obras mortas, né? E por intermédio do sangue que ele nós caminhamos, né? Somos capacitados, né? A caminhar a nossa caminhada cristã pelo sangue do Senhor Jesus, pelas provisões da cruz. Eu queria hoje estar fazendo menção, irmão, de algumas, assim a gente está fazendo assim mais uma visão panorâmica, né? Se o Senhor nos permitir em outras ocasiões, a gente vai estar entrando em detalhes. E hoje eu queria estar fazendo algumas comparações, né, com relação ao Espírito Santo. A gente falou um pouco do sangue, né? E hoje eu vou falar assim, um pouquinho com referente ao Espírito Santo. E assim, as Escrituras, né, ela, com relação até à Trindade, ela fala não só da pessoa de Deus, né, então fala de muitos nomes de Deus, né, com relação ao Senhor, né, e do Espírito também. E às vezes tem muita confusão, né, com relação a esses nomes. Né? Então, assim, e muitas heresias que elas vêm por intermédio desses nomes, que os irmãos confundem a trindade essencial, né, na sua essência, com a trindade econômica, que são as obras da trindade. As obras do Pai, as obras do Filho e as obras do Espírito. E a Bíblia, ela coloca, né, nas Escrituras essas obras e ela nos ensina com diferentes expressões no nome do Senhor, do Espírito mesmo, do Pai, né, do Filho. E cada nome desse, né, cada relato desses nomes, eles nos falam de algo com relação à obra de cada um na Trindade. Né, por exemplo, lá em Gênesis 1, né, lê lá com os irmãos Gênesis 1. Sim.
Gênesis 1, 1, 2, versículo 1 e versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. No original, aqui a tradução mais correta seria se tornou, né? A terra se tornou sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Só até aí. Então a gente vê aqui, meu irmão, com relação aqui ao que eu estou querendo passar para os irmãos hoje, a expressão aqui que fala que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Né? Então os irmãos assim, mais avançados nas escrituras que eu, eles que conhecem o hebraico, né? Os irmãos até têm esse cuidado de falar assim, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e na tradução no original, não conheço o hebraico, mas estou falando aqui em relação aos irmãos que conhecem, que nos ensinou dessa forma. Diz que no original diz que a terra se tornou, porque diz que esse verbo aqui, o mesmo verbo que é usado aqui, ele é o mesmo verbo que é usado quando diz que a mulher de Jó, ela se tornou, ou virou para olhar para trás para Sodoma e Gomorra. É o mesmo verbo aqui. Então esse mesmo verbo aqui lá no livro de Jó diz que a mulher de Jó, ela tornou, olhou para trás, ela se virou, né? No sentido de virar. Então é o mesmo verbo que os irmãos dizem. Então aqui ela diz que estava, não é um verbo estar, né? Mas não que se tornou, sem forma e vazia. E a expressão que eu quero estar estudando com os irmãos é essa aqui, né? Que diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face dos abismos. E na nossa Bíblia, né, irmão, a gente vê que na nossa língua, né, sempre vai falar Espírito de Deus. Em alguns casos a gente vê a diferença, mas no original ela parece mais distinta, essa diferença. Então, nesse caso aqui, Espírito de Deus aqui seria Espírito de Elohim, né? A tradução aqui no original fala do Espírito de Elohim. E toda vez que a Escritura no Velho Testamento ela está falando do Espírito de Elohim, ela está falando da Trindade na sua essência, a Trindade essencial. O que Deus é o Pai na sua essência, mesmo como Deus, o que o Espírito ele é essencialmente mesmo na sua essência, né? O Filho é na sua essência também. O Pai é essencialmente, o Filho é na sua essência e o Espírito também é na sua essência. E na sua essência, a palavra de Deus diz que Deus ele é imutável. Deus ele não muda, né? Então a Bíblia fala que Deus ele é eterno e Deus ele é imutável. Ele não muda na sua essência. Né? A gente vê aqui que na relação de Deus com a terra, que as relações de Deus com a terra, Deus ele trata como Elohim, né? Como a sua essência. E na criação aqui da terra, né? Amém? Amém. Na relação, vamos falar assim, no relacionamento de Deus com a terra, o Senhor ele se manifesta como Deus Elohim, na sua essência, como Deus mesmo, entendeu? Imutável. Então, quando Deus cria todas as coisas, Deus cria em toda a criação na sua essência. Por isso que o termo usado aqui é o Espírito de Elohim, né? Que é o Espírito de Deus em essência na Trindade. Então a gente vai perceber que depois de toda a criação feita, e quando a gente estuda as Escrituras, a gente vê que em toda a criação existe a expressão de Deus em toda a criação, né? E quando a gente olha para um boi, o boi ele tem cara de boi, mas o boi foi feito com cara de boi, porque a gente vê que existem seres nos céus celestiais que eles têm cara de boi. Então, essas coisas elas foram impressas na criação. Né? O homem tem cara de homem porque existem querubins com cara de homem. Né? Existem querubins com face de águia. E cada face daquela fala de algo, né? Que a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas todas as coisas elas foram criadas, né?
expressando Deus em toda a criação. Por isso que em Romanos fala que toda a criação é indesculpável, porque a própria natureza declara a glória de Deus, né? A gente vê que as constelações, elas falam da glória de Deus, né? Temos a constelação de Virgem, que fala da Virgem, né, que conceberia e daria à luz o seu filho, o Cordeiro de Deus, o Carneiro, né, que fala do Cordeiro de Deus, né? Toda a expressão do universo, ela fala de Deus e da sua obra, né? Aquário, constelação de Aquário, que fala da igreja. Peixe, que fala do Filho de Deus, que é introduzido na igreja, que é o Aquário. Então, o Filho de Deus, ele é o peixe. O local do peixe é onde quer? No Aquário. Então, toda a criação, ela está falando, ela recebe as características de Elohim. Então, por isso que o Espírito de Deus, ele estava ali reparando toda a criação, né? Quando a criação, Deus, quando faz todas as coisas, Deus faz perfeito. Versículo 1. Então, Deus, ele criou todas as coisas e criou todas as coisas perfeitas. Mas depois da queda de Satanás, né, que arrastou 1/3 dos anjos dos céus, a terra, ela se tornou sem forma e vazia. Mas ela não foi criada assim. Então ela se tornou, Deus criou todas as coisas perfeitamente, mas a terra se tornou sem forma e vazia depois da rebelião, né? Aí depois da rebelião, o espírito de Elohim, ele pairava sobre a face do abismo, né? Colocando todas as coisas em ordem novamente, né? Então a gente vai ver lá no livro de Gênesis, separou águas, chamou, né? Separou os firmamentos. E o Espírito, por intermédio do Espírito, ali, ele vai restaurando todas as coisas na criação. Então, essa é o relacionamento de Deus, né, mesmo, com a terra, com a criação, né? E quando o Senhor, ele começa a tratar com o homem, né, a gente já vai ver que nas Escrituras, ele começa a se relacionar com o homem. A Bíblia vai falar de Jeová, ou Iavé, né, no original. Então Deus, ele começa a dar o seu nome próprio, né, ao homem. Eu sou o que sou. Eu sou Deus, Jeová. Então ele coloca o nome dele próprio para se relacionar com o homem. Então em cada expressão de cada texto na Bíblia que Deus usa um nome diferente, é porque Deus, ele está tratando de algo diferente na sua economia e não na sua essência. Então Deus, ele tratando com a criação, ele trata como Elohim, mas tratando com o homem, ele vai tratar como Jeová, né? Então a gente vai encontrar também no Velho Testamento a expressão de Jeová Savaote, que é o Jeová de guerra, o Deus de guerra. Então quando a gente encontra a expressão no Velho Testamento de Jeová de guerra, que é o seu nome próprio, ele está tratando diretamente com o homem. Ele está querendo dizer coisas para o homem com relação a uma guerra que existe aqui nessa terra. Então, por isso ele se coloca como Jeová de guerra, Jeová Savaote. Então, é fácil a gente entender que ele está querendo ministrar coisas ao homem, né, que ele está usando o nome de Jeová, seu nome próprio, e com relação a uma guerra que existe aqui nessa terra, né? Que são essa guerra da queda de principados e potestades caídos que aconteceu na queda da criação, né? Então, assim, o que eu estou querendo passar para os irmãos, né, é essas diferenças desses nomes de Deus mesmo na Bíblia, Elohim ou Jeová, e mais falando, né, nos nomes que aparecem na Bíblia, diferentes do Espírito, que a Bíblia fala que só existe um Espírito, há somente um Espírito. Mas em toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver expressões como Espírito de Deus mesmo, ou Espírito de Cristo, e tem texto também que fala dos 7 Espíritos de Deus. E muitas das vezes isso traz confusão para os irmãos. 7 Espíritos de Deus, mas a Bíblia fala que só tem Espírito. Que Espírito é esse? Tem termos também que ela vai falar o Espírito de Cristo. Mas é o Espírito de Cristo? É o Espírito natural dele como homem? Né? Então existem heresias aí que entram na igreja por conta disso, que vai falar que Espírito ele não é pessoal, que o Espírito ele é o Espírito de Cristo.
né? Ele não é um ser pessoal, mas nós sabemos que o Espírito Santo ele é uma pessoa distinta, né? Que ela faz parte da Trindade, né? Dessa essência Trindade. O Pai, o Filho, a segunda pessoa, e o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, né? Então, muitas expressões nas Escrituras, com relação todas essas expressões nas Escrituras, elas têm relacionamento não com a essência de Deus, mas com a economia de Deus, com a sua obra. Então, com relação à sua obra, cada obra que é manifestada, né, no Novo Testamento do Senhor, o Senhor vai se denominar com nomes diferentes, mas ainda que seja o mesmo Espírito e o único Espírito. Então, o Espírito ele não muda. O mesmo Espírito que estava lá com o Senhor na criação, né, pairando sobre a face das águas, que é o Espírito de Elohim, né, fala lá o Espírito de Deus, ele é o mesmo Espírito de Cristo que está no Novo Testamento. O Espírito de Jesus, o Espírito, às vezes você vai encontrar as pessoas, Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, né? Mas é o mesmo Espírito, há um só Espírito, uma só fé, um só Senhor, né? Um só batismo, um só Deus e Pai, né? Mas existem essas expressões, né? Por exemplo, um outro exemplo também que a gente vê nas Escrituras, que tentam, né, contra a pessoa do Senhor Jesus, contra a divindade dele, falar que Jesus não era Deus. Mas Jesus não é Deus. Por que Jesus não é Deus? Porque Jesus não morreu e Deus não morre. A Bíblia fala que Deus ele é imortal. E aí? Deus ele é imortal. Deus não morre. Mas a Bíblia fala que Jesus morreu. Entende? Então, irmãos, é bom a gente entender essas coisas para quando a heresia vier alguma frente desse sentido, a gente saber o que está acontecendo ali. Amém. Então, Deus, em sua essência, Elohim, na Trindade, essencialmente, ele não muda. Deus, ele é eterno e eternamente imortal, sabe? Mas, Deus, ele como Deus, ele é um Deus todo-poderoso, ele pode se fazer homem, ele pode se fazer carne. E Deus, como homem, ele morre. Entende? Mas aí já não está falando de Deus na sua essência, porque Deus na sua essência ele é imortal. Está falando de Deus na sua economia, na sua obra. Então existe a diferença da Bíblia tratar Deus na sua essência e Deus na sua economia, ou seja, na sua obra. Então, Jesus, ele, na sua essência como Deus, ele é imortal. Mas Deus, a segunda pessoa da Trindade, que é o Senhor Jesus, na sua obra, que é a economia divina, ele se fez carne, mas ele não mudou. Está falando com relação à sua obra. Então, temos um homem nos céus, mas como o Senhor Jesus, como Deus, a segunda pessoa da Trindade, não muda, ele é imutável. Se existe um homem no céu. Então, quando a Bíblia fala que existe um homem no céu, está falando da obra da segunda pessoa da Trindade. Está falando da segunda pessoa da Trindade na economia divina, no seu trabalho, na sua obra. Então, na sua obra, ele muda. Ele pode mudar, como nas aparições teofânicas lá no Velho Testamento, que ele aparecia como um anjo. Você vê essa diferença. Lá no Velho Testamento a gente vai ver que aparecia um anjo lá. Mas aí depois a gente vai ver que esse anjo ele se revela como Deus. Mas por que fala que é um anjo? Mas se na Escritura vai dar a entender que era Deus mesmo. Amém. Mas porque Deus ele não muda na sua essência. Mas naquela ocasião ali, ele estava vindo como um anjo, porque era o serviço de um anjo. E o anjo ele é um mensageiro. Então ali a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo, esse Deus imutável na sua essência, que não muda, ele agora na sua obra econômica, né? Na sua economia divina, que é um serviço de Deus, ele se apresenta ali como um anjo. Então aquilo dali está falando do serviço dele, é uma obra econômica. Mas Deus, ele continua sendo Deus. Ele não... Agora ele não é um anjo.
Ele ali tá executando um serviço como de um anjo, né? Como a sua obra econômica de encarnação, né? Um serviço, uma obra, um trabalho como um homem. Adentrou os céus como um homem. Então essas coisas estão falando da obra econômica da segunda pessoa da Trindade. Então Deus em essência, ele não muda, mas ele na sua obra econômica, ele se faz carne, ele se faz mensageiro de Deus, né? Então isso aí não é Deus mudando nem nada sendo acrescentado na natureza divina de Deus, mas essas coisas são relacionadas à obra de Deus mesmo aqui nessa terra, ou à obra dele no Velho Testamento. Eu queria estar lendo com os irmãos alguns textos, né? Gálatas 4:6. Gálatas 4:6, alguns exemplos, eu vou estar abrindo para os irmãos também se expressar. Gálatas 4:6. Essa é uma expressão que aparece aqui, ó, irmão, para a gente entender isso. Irmão, obrigado. Obrigado. Ó, e porque vós sois filhos, olha só, irmão, que interessante. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Interessante que nesse texto aqui, porque vocês são filhos, por que ele não mandou o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, não mandou o Espírito de Filho? Mas porque aqui, nessa parte do texto, o Senhor está falando sobre a nossa filiação. Porque é o Espírito Santo que ele ministra coisas que o Senhor fez na cruz, por intermédio da sua obra. Então, a origem de todas as coisas, ela está no Pai. No Pai. O Pai, ele é o gerador de todas as coisas. Essa é a função do Pai na Trindade. É do Pai que todas as coisas são geradas. Por isso que lá no Velho Testamento, o Pai, ele fala assim, ó, é o Pai que está falando, façamos, depois de ter feito todas as coisas, quando ele vai fazer o homem, façamos, né, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É o Pai que está falando, façamos. É ele, do Pai, que ele gera as coisas, todas as coisas, né? E as coisas são feitas por intermédio do Filho, né? Ele é o verbo de Deus, o Filho, ele é o verbo de Deus, né? É a ação de Deus, é gerado do Pai. Na prova diz que o Filho, ele é gerado do Pai, o unigênito gerado do Pai primeiro, né? E depois da obra na cruz ele passa a ser o primogênito de Deus, o primeiro dentre muitos irmãos que vinham depois, que somos nós. Então primeiro ele é o unigênito Filho de Deus, o único gerado de Deus, do Pai. Então é o Pai que gera. Essa é a função do Pai, gerar todas as coisas. O Filho, ele executa, é o consumador de todas as coisas, né? Mas o Filho, ele executa todas as coisas pelo Espírito. Então, em toda a obra de Deus está o Pai como gerador, o Filho como executador e o Espírito como aplicador. É o Espírito que aplica. Por isso que lá no Velho Testamento Deus está falando, né? O Filho está gerando e o Espírito ele está pairando sobre a face do abismo. Ele está aplicando todas as coisas. E assim ainda é hoje, como era naquela época. Se eu perguntar, que fizer uma pergunta hoje aqui, para qualquer um irmão aqui, algum irmão aqui tem dúvida de que é filho de Deus? Irmão, não sei, não tenho muita certeza se sou filho de Deus, não. Tem alguém aqui que tem essa dúvida? Tem, André? Você que é o mais novinho aqui? Eu sou filho de Deus. Tem certeza? Entende, irmão? A gente, é bem claro isso, a gente vê, lendo esse texto aqui, que isso já foi algo que já foi aplicado pelo Espírito.
Então existem coisas que já foram aplicadas pelo Espírito e coisas ainda que o Espírito ainda não aplicou, que nós não alcançamos. Ainda que o Senhor Jesus ele já tenha feito todas as coisas na cruz. Amém. Ele já todas as coisas já foram consumadas. Amém. Mas o Espírito Santo, ele agora, o Senhor, ele ressuscitou, ascendeu, né, nos fez assentar nele nas regiões celestiais, e o Senhor agora ele envia o seu Espírito como aplicador de todas as coisas. Então aqui é bem claro, né? Porque sois filhos, né? Já perdi o texto. Não, é o Bento aqui, ele tirou. Amém. Você vai voltar, né? A Marcele. Amém. Então é claro isso aqui nesse versículo, né? E porque vós sois filhos, né? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então agora por intermédio do Espírito Santo de Deus, aqui é o Espírito Santo de Deus mesmo, né? Ele aplica isso em nós. E aqui a Bíblia tem essa expressão, Espírito do seu Filho. E agora nós temos certeza que somos filhos de Deus. Já alcançamos isso pelo Espírito de Deus, já foi aplicado automaticamente em nós. Então aqui ele usa aqui, porque ele está falando da filiação, né? A gente vê até o título aqui é a nossa filiação em Cristo. Aqui o título aqui do texto aqui na minha versão aqui fala que é a nossa filiação em Cristo. Então ele chama aqui o Espírito Santo do Espírito do seu Filho, né? Filipenses 1,19. Então aqui, Filipenses 1,19. Porque estou certo, né, apóstolo Paulo escrevendo, porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Olha só, agora aqui é Espírito de Jesus Cristo. Não é mais Espírito do Filho, nem Espírito de Deus, está falando que é o Espírito de Jesus Cristo. Me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa, a esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, irmão? Amém. Então a gente vê aqui que interessante, já nesse texto aqui, ele está falando do Espírito de Jesus Cristo. Mas é o mesmo Espírito Santo de Deus. Só existe um Espírito. Mas por que Espírito de Jesus Cristo aqui? Porque aqui nesse texto aqui, Jesus Cristo, ele já tinha, a obra já estava consumada. Amém. A obra de Jesus Cristo já tinha sido consumada na cruz. Então o Espírito, o Senhor já tinha ascendido e o Espírito já tinha sido enviado. Então agora, o Senhor Jesus, como o agente gerador do Pai, ele já tinha gerado a provisão. Entende? O Jesus, ele já tinha gerado a provisão na cruz. Por isso que tem texto que fala que o Espírito ainda não tinha vindo, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado. Por isso que o Espírito Santo ele não podia descer antes da obra consumada da cruz. Mas depois da obra consumada na cruz, agora é gerado sangue, agora é derramado como provisão, como antídoto de Deus, remédio, né, para todos nós, toda a provisão de Deus para nós. Agora que o Filho já gerou todas as coisas, agora o Espírito ele pode ser derramado. Então agora esse Espírito aqui, ele vai ter, não só esse aqui, tem outros, só pegar alguns para a gente não se estender muito, mas tem muitos outros textos que vai falar também de nomes diferentes.
Mas assim, só para chamar a atenção dos irmãos, quando a gente lê esses textos, a gente saber o que o Senhor está querendo falar naquele texto ali. O Espírito é o mesmo, mas ele está querendo dizer de algo, alguma obra, ele está falando da obra do Senhor. Então aqui o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito agora, ele tem todas as coisas que foram, né, geradas pelo Filho na cruz, pela obra da cruz, e agora ele começa a introduzir no homem. A filiação, como a gente falou, né? Então essa é a função do Espírito. Ele é o agente aplicador, ele que aplica. Amém? Não, 2 Coríntios 3:17. Porque vem muitas vezes confusão, irmão. Eu vi que tem irmão aí que a gente conhece que já diz que o Espírito Santo não é uma pessoa. Entende? Porque às vezes a pessoa lê uma escritura dessa, que um versículo isolado desse que a gente vai ler agora, e o irmão vai criar uma doutrina em cima de um versículo desse, vai falar, não, Espírito não existe Espírito Santo, o Espírito Santo não é pessoal. Porque aqui, está vendo aqui, está falando aqui Espírito de Cristo, e o Espírito é Cristo. Que negócio é esse? Então o Espírito Santo não é uma pessoa. E existe essa heresia andando por aí. Amém. Ora, 17. Ora, o Senhor, olha só, o Senhor, falando do Senhor Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Entende? Mas ele está falando do Espírito Santo aqui. Quando ele fala do Espírito do Senhor, que o Senhor é Espírito, é porque ele, o Pai e o Filho são um. Mas onde existe o Espírito Santo, ali tem liberdade. Mas aqui ele está falando aprofundadamente que onde existe o Espírito Santo ministrando o Senhor Jesus, as provisões de Cristo, ali tem liberdade. Existe o Espírito Santo aplicando Cristo, né? Não que o Espírito seja o Espírito de Jesus e não seja uma pessoa da Trindade, mas está falando de um serviço do Espírito, né? Amém? Amém. Evangelho de João 7:39. Vamos ler do 37, né? João 7, do 37 até o 39. No último dia, o grande dia de festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então é isso que eu estava falando ainda há pouco. Então o Espírito ainda não havia sido dado, porque a segunda pessoa da Trindade, que é o agente, né, gerador de todas as coisas, ele ainda não tinha executado a sua obra. Isso que fala que ele ainda não tinha sido glorificado. Então, quando o Senhor ele é glorificado na sua cruz, na sua morte, na sua obra de ressurreição, né, que ele é glorificado, que ele ascende, aí a obra é consumada na cruz, o Senhor ascende, agora toda a provisão agora ela é gerada. Amém. Então agora pode-se enviar o Espírito agora,
que é esse Espírito agora, que quem crê nele, segundo as Escrituras, do seu interior flui rios de água viva. Esse mesmo Espírito agora, ele jorra como água as coisas de Cristo, que é gerado em nós, por intermédio desse mesmo Espírito que está em nós. Nós recebemos do Senhor, né, por intermédio do fruto da sua ressurreição e ascensão. Amém, irmãos? Amém. Eu queria deixar é do 37 até o 41. Atos 2, 2, do 37 ao 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Falemos, irmãos.